Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da segunda parte da Revolução Francesa, né? No vídeo anterior nós falamos a respeito de como a França era em 1789, que ela era dividida em estados, onde era composta pelo clero, a nobreza e o terceiro estado. O terceiro estado ele era composto pela burguesia, pelos pequenos camponeses, e eram eles que pagavam os impostos para que os outros dois estados se mantivessem no luxo, sem pagar nenhum tipo de imposto. E aconteceu que naquela época a França acabou passando por um período de crise, né, principalmente dado pela seca, e a população começou a morrer de fome. E começou a ansiar por mudanças, né? Eles queriam mudanças ali na sociedade francesa, onde eles iam em busca de igualdade. Tanto que o lema da Revolução Francesa, bastante conhecido, é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Passaram por diversos momentos de revolução, passaram por fases diferentes de governo, e no vídeo passado nós paramos falando a respeito do momento em que eles estavam na parte da República, né? Aí, como nós vimos, no dia 22 de setembro de 1792 foi proclamada a República e deu-se início, né, à Convenção Nacional ou República Jacobina, como era chamada. A partir desse momento, os políticos se dividiram em três grupos, que foi os girondinos, os jacobinos e o pântano. Esses três grupos eles deram origem aos termos que são bastante utilizados hoje na política, que são as pessoas que são de esquerda, né, e as pessoas que são de direita. Então, foi em meio à Revolução Francesa que surgiram esses termos que são utilizados até hoje, tá? Bom, gente, os girondinos, eles eram pessoas mais conservadoras, que queriam fazer um acordo com o rei, não queriam muitas transformações, e eles defendiam o voto censitário e excluía as pessoas mais pobres do tipo de votação. E eles sempre se sentavam à direita do salão. Então, eles sempre estavam sentados à direita, tá? Então, o termo direita veio disso, das pessoas que eram mais conservadoras. Já os jacobinos, eles sempre se sentavam à esquerda do salão. E eles representavam a pequena burguesia e as camadas populares, e eles defendiam o voto universal. Então, eles queriam que todo mundo votasse independente se recebia ou não, tá? E depois tinha o pântano. O pântano eram pessoas que, para eles ficavam do lado de quem convinha. Então, eles não tinham lado, tanto que eles sentavam sempre no centro do salão. Se o lado direito estivesse ganhando, eles apoiavam o lado direito. Se o lado esquerdo estivesse ganhando, eles apoiavam o lado esquerdo. Então, eles não tinham lado. Para eles, a opinião deles variava de acordo com o lado que estava ganhando, tá? Então, eles sempre ficavam sentados ao centro. Bom, uma das primeiras medidas tomadas pela Convenção Nacional foi o julgamento do rei Luís XVI, né? Eles julgaram ele, condenaram ele à morte na guilhotina, né? No dia 21 de janeiro de 1793, ele foi guilhotinado, tá? Bom, gente, então uma das medidas foi isso, né? Foi a condenação do rei Luís XVI à morte na guilhotina. Isso acabou preocupando alguns reis absolutistas de outros países, principalmente da Inglaterra. E daí eles se juntaram, a Áustria, por exemplo, também, e eles formaram uma coligação de países absolutistas, onde eles eram liderados pela Inglaterra e eles queriam lutar contra a França, para que toda essa revolução que teve na França não se espalhasse para outros países, tá? Então, eles acabaram formando esse conjunto de países para invadir mesmo a França. Devido a tudo isso, foram criados dois grupos para defender a França revolucionária, tá? O primeiro foi o Tribunal Revolucionário e o segundo foi o Comitê da Salvação Pública. Eles queriam defender a França desse grupo de países que estavam chegando cada vez mais próximo aí para derrubar a França revolucionária, tá? Bom, enquanto isso, a Convenção Nacional, ela preparava a nova Constituição, que foi colocada em vigor no dia 24 de junho de 1793. Em meio a toda essa transformação, né, todo esse alvoroço, os jacobinos
com a ajuda dos sans-culottes, que eram aqueles camponeses que eu expliquei no vídeo anterior que usavam calças largas, né? Por isso que eles eram chamados de sans-culottes. Os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, acabaram tomando o governo do país, tá? Como nós vimos, os jacobinos eles eram mais radicais. Então, eles começaram a tomar algumas decisões e algumas medidas ali dentro da França que foi bastante revolucionária. Tanto que todo esse momento em que o período que foi dominado pelos jacobinos foi denominado período do terror. E eles estabeleceram algumas leis ali, uma delas foi a lei do máximo, onde eles congelaram todos os preços não podiam subir das mercadorias. E a outra foi a lei dos suspeitos, que eles podiam punir com a morte todo aquele que fosse acusado de agir contra a revolução ou não agir o suficiente para defender o país. Então, eles fizeram essas duas leis aí, tá? Além do que também, eles fizeram o confisco das terras dos nobres e também o voto universal, né? Eles estabeleceram aí o voto universal. Bom, aí entre março e abril de 1794, dois líderes jacobinos, que foi o Danton e o Hebert, eles acabaram entrando em contradição com as suas ideias, né? O Danton ele queria acabar com a fase do terror e o Hebert ele defendia uma pressão ainda maior sobre os ricos. Robespierre, né, que era um dos líderes máximos ali dos jacobinos, vendo essa situação de briga entre o próprio partido, ele acabou condenando os dois à guilhotina, o Hebert e o Danton, né? E acabou assim que ficando uma situação bastante difícil, porque os próprios membros do próprio partido deles ali estavam, né, acabando mandando matar um ou outro. E devido a tudo isso, no dia 27 de julho de 1794, os girondinos conseguem tomar o poder, que eram os de direita, que eram mais conservadores, né? E eles acabam sendo também condenados à morte, à guilhotina, onde, quando os girondinos tomaram o poder, eles mandaram prender o Robespierre e alguns outros líderes jacobinos e condenaram eles à morte na guilhotina também, tá? Então, os girondinos tomam o poder e mandam matar mandam matar Robespierre, que era o líder máximo do Partido Jacobino, e também alguns outros líderes jacobinos, tá? Então, eles acabam com a fase do terror dos jacobinos ali, né? E dão início a uma nova fase, que era a fase do governo dos girondinos, onde a alta burguesia estava no poder. Esse episódio ficou conhecido como golpe de 9 Thermidor, tá? Thermidor era um dos meses do calendário revolucionário ali na França, tá? Então, os girondinos, eles vão e tomam o poder. Aí eles vão e tiram a lei do máximo, que era uma lei que tinha sido estabelecida pelos jacobinos, os preços voltaram a subir e eles tiram também o voto popular e volta o voto censitário, tá? Bom, gente, depois disso daí, deu-se início a um novo tipo de governo, né? Que aí os girondinos entraram no poder e eles estabeleceram o diretório. O diretório ele foi um governo composto por 5 membros do legislativo, onde essas 5 pessoas que determinariam todas as leis ali na França. E só que as manifestações populares não pararam. Aquele grupo de países que eu mencionei no início para vocês, eles continuaram. Então, os girondinos eles estavam com medo de que houvesse um outro tipo de revolução ou que esses países chegassem e acabassem com a França, né? E a única solução que eles acharam foi entregar o poder da França para o exército, que o exército seria o único órgão capaz ali no momento de tentar restabelecer a paz ali na França. E temerosos com medo de perder o controle da situação, eles acabam chamando um general do exército ali, que era chamado de Napoleão Bonaparte. Ele tinha sido muito conhecido devido às suas conquistas militares e eles chamam ele ali para poder tentar restabelecer a ordem ali na França, né? Então, o general Napoleão Bonaparte, ele chega ali na França e comanda um golpe que ficou conhecido como o golpe do 18 de Brumário. Brumário também era um mês do calendário revolucionário na França. E ele chega e dá esse golpe, né?
e institui um novo governo, que é chamado de governo do consulado, que significa o bem do povo. E ele seria composto por 3 pessoas, que seriam chamados de cônsules, e ele seria o cônsul principal. Então ele passa a tomar conta ali da França, né? Então, em novembro de 1799, quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder, tinham se passado 10 anos de revolução em que a população francesa queria a paz, né? Eles ansiavam a paz, porque até então era guerra em cima de guerra, né? Luta em cima de luta, e eles não conseguiam restabelecer o que eles queriam, né? Mas a nação francesa ela estava livre do absolutismo e tinha conquistado a igualdade de todos perante a lei. Porém, o país estava devastado pela guerra, a produção de alimentos e manufaturas estava quase parada, a continuidade da guerra exigia que os homens continuassem a se alistar e, consequentemente, morrer. O custo de vida aumentava cada vez mais, então a França teve um preço a se pagar, né? Ela se livrou do absolutismo, sim, mas ela teve esse preço, né? Então dá-se início a uma nova forma de governo em que entra a parte de Napoleão Bonaparte, tá? Mas o período napoleônico é um tema de um outro capítulo que nós vamos trabalhar depois, tá bom? Tchauzinho, bons estudos!